e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Que Deus nos dê uma boa palavra, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, estamos diante de um texto maravilhoso, e um texto a qual lemos diversas vezes, várias vezes, e sempre que nós lemos esse texto, somos impactados por mais obras, por grandes coisas que o Senhor fez e faz na vida dos seus servos, na vida daqueles que acreditam. Porque aqui, a partir do capítulo de número 16, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, ou melhor dizendo, juntamente com Silas e Timóteo, e entre outros discípulos que acompanhavam Paulo, capítulo 13 é que fala de Paulo e Barnabé, nós vamos perceber que eles estão levados pelo Espírito para a obra missionária. Estão fazendo viagens missionárias, por onde quer que o Espírito Santo de Deus leve eles, inspire eles para a grande obra de Deus. Mas chegou um dia, pela parte da noite, que a Bíblia diz que Paulo tem uma visão. E a visão que ele vê é um homem que se coloca de pé, e esse homem rogava, implorava a Paulo, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A Bíblia diz que Paulo, depois dessa visão que ele tem pela parte da noite, ele decidiu, juntamente com sua comitiva, imediatamente seguir para a Macedônia. Ele colocou no coração, juntamente com os seus amigos e companheiros de missões, que o Senhor estava chamando eles para uma grande obra ali na Macedônia. E a grande obra que Deus estava os levando até a Macedônia era simplesmente para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Falar das boas novas, falar da boa notícia, falar do Evangelho, falar do Cristo, pregar a salvação a todas as pessoas. Esse é o ID do Senhor. Então ele, juntamente com a sua comitiva, ele decide ir até a Macedônia. Eles passam por Troade, eles vão pelo caminho da Samotrácia, eles passam por Neápolis, vão por Filipos, e a gente percebe que Filipos é uma das primeiras cidades, ou é a primeira cidade da Macedônia, ok? E eles decidem ir até a Macedônia, já passam por Filipe,
Filipos, que é justamente essa cidade, já na parte da Macedônia, porque é uma espécie de colônia, certo? Uma espécie de um povoado, é uma espécie de várias pequenas cidades, a qual eles estão caminhando em direção à Macedônia. Mas no dia seguinte, que é justamente o sábado, eles decidem sair do lugar em que estão e eles vão simplesmente à beira do rio, porque lá na beira do rio foi informado a eles que tinha um lugar de oração. Na beira do rio, pelo sábado, havia um lugar que as pessoas se reuniam para orar, para dialogar com Deus, falar com o Senhor. E é justamente para esse lugar que eles decidem ir. É justamente para esse lugar que eles decidem se deslocar para buscarem a Deus. Eles vão fazer a obra de Deus, mas eles precisam orar. Eles vão fazer a obra de Deus, mas eles precisam falar com Deus. E quando eles chegam naquele lugar, a Bíblia diz que as pessoas, as mulheres que estavam naquele lugar, assentaram-se para ouvir a palavra de Deus. Eles vão orar, mas no meio da oração, uma oportunidade é dada ao apóstolo do Senhor, e ali ele vai pregar o evangelho. E entre aquelas mulheres, havia uma mulher chamada Lídia, a qual ela era vendedora de púrpura. Essa mulher, ela era da cidade de Tiatira, e essa mulher já servia a Deus. Mas aprouve o Senhor que ela prestasse bastante atenção na pregação que Paulo estava pregando, que estava anunciando o evangelho, e isso, irmãos, a atenção dela foi tomada, a atenção dela foi dobrada para a palavra de Deus. E algo surpreendente nessa noite nos chama a atenção, porque quando a palavra de Deus é pregada, nós temos que dar uma atenção maior à palavra do Senhor, à pregação que é dita, que é falada aos nossos ouvidos. Essa mulher, ela foi tão impactada que o coração dela se abriu para ouvir a mensagem de Deus, já fazia parte do projeto de Deus. Quando nós nos sentamos para ouvir, é necessário que os nossos ouvidos se abram, e juntamente com os nossos ouvidos, o coração se abra para ouvir a palavra de Deus. E isso é importante, igreja, porque muitas vezes estamos só com os ouvidos abertos, mas o coração está fechado. Mas essa mulher abriu os ouvidos e o coração para a palavra de Deus. Ela estava atenta à voz de Deus e àquilo que Paulo dizia e pregava. Quando termina aquela reunião, a Bíblia Sagrada diz que ela foi para a sua casa, simplesmente, mas antes de ir para a sua casa, ela foi batizada ali naquele momento pelo apóstolo do Senhor juntamente com sua comitiva. Então, quando ela abre os ouvidos e o coração, o que acontece com essa mulher? O arrependimento é gerado em seu coração. E quando o arrependimento é gerado no seu coração, ela é batizada, simplesmente batizada. E aqui há uma atribuição do batismo nas águas, porque abriu os ouvidos, abriu o coração, o arrependimento chegou e recebe o batismo nas águas. Essa mulher, ela pediu a Paulo, juntamente com a sua comitiva, que fosse para a sua casa, que entrasse na sua casa. E ela disse: se vocês julgam que eu sou fiel a Deus, fiquem na minha casa. E a Bíblia diz que ela constrangeu aqueles homens para ir até a sua residência. E aqueles homens decidem ir. Mas a Bíblia diz que aconteceu que, indo eles à oração novamente, o que acontece? Sai ao encontro deles uma jovem que tinha um espírito de adivinhação.
Essa jovem tinha um espírito imundo que entrava dentro dela e ela conseguia adivinhar. Ela falava algumas coisas que se encaixava na vida das pessoas. Adivinhação. Tipo, por exemplo, Satanás, ele não sabe o que vai acontecer no futuro, mas Satanás sabe a consequência dos nossos atos. Preste bem atenção. Satanás não sabe do futuro, mas ele sabe da consequência dos nossos atos. Por exemplo, uma pessoa, ela tirou a vida de outra, ela é uma assassina. Simplesmente, se ela é uma assassina e tirou a vida de outra pessoa, aquela pessoa que ela tirou a vida, tem família, tem parentes, tem amigos. E aquela família que foi atingida, que perdeu o seu ente querido, seja ele bom ou ruim, porque na hora da morte todo mundo é bom, né? Só falam coisas boas quando a pessoa morre. O que acontece com isso? Eles vão querer vingar, eles vão querer se revoltar. E aquela pessoa que tirou a vida da outra estará sujeita da mesma forma desse à sepultura. Quem disse isso foi Jesus. Pedro, guarde a sua espada, porque quem pela espada lutar, pela espada vai morrer. Simplesmente. Então Satanás, ele sabe da consequência do que pode acontecer no futuro. Mas o futuro só tem um que sabe literalmente como acontecerá: Deus, o Senhor de todas as coisas. E é nesse contexto que ela adivinhava a vida de muitas pessoas. E ela tinha vários senhores. Aquela jovem era escravizada por demônios e escravizada por muitos senhores. A Bíblia Sagrada diz que todas as vezes que Paulo com sua comitiva iam à oração, essa jovem gritava, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O que essa jovem está falando tem razão, porque literalmente esses homens anunciam o quê? A palavra. Esses homens anunciam o quê? Salvação. Esses homens anunciam o quê? O Evangelho de Cristo Jesus. E o que essa mulher está dizendo é verdadeiro. E ela está dizendo que eles são servos do Deus Altíssimo. Ela não está mentindo. O que ela fala é verdade. Só que ela fez isso por muitos dias. E Paulo, irmãos, a Bíblia diz aqui no verso de número 18, que ele ficou perturbado. Você sabe o que é uma pessoa ficar perturbada? É uma coisa quando vem na mente, não sai da mente. Todos os dias ela ia lá e gritava: servos do Deus Altíssimo, vocês estão anunciando o caminho da salvação. Vocês são servos de Deus. E Paulo, cheio do discernimento de Deus, cheio do discernimento do Senhor, ele voltou-se para aquela jovem e disse ao espírito imundo que estava sobre ela: em nome de Jesus Cristo. Ele expulsou o demônio em nome de quem? Em nome de quem, igreja? Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Olha só como Paulo fala: em nome de Jesus Cristo eu te mando, eu te ordeno, eu te digo que saias dessa jovem. E a Bíblia diz que no mesmo instante, na mesma hora, o espírito imundo saiu daquela jovem. O que está acontecendo? Libertação. O que esses homens foram fazer? Anunciar a palavra de Deus. O que esses homens foram fazer? Ganhar almas para o reino de Deus. Nesse percurso que eles vão ganhar as almas para o reino de Deus, qual é a preparação desses homens? A oração. E quando eles estão se preparando na oração, o que acontece? Libertação. Quando nós estamos indo fazer a obra do Senhor, quando o Senhor nos chama para uma grande obra, não se esqueça de se preparar espiritualmente. Muitas pessoas querem fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, e não se faz a obra do Senhor de qualquer jeito.
A obra do Senhor tem que ser levada a sério. A obra do Senhor se faz com preparação espiritual. A obra do Senhor se faz com preparação espiritual. Não queira fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Tem que haver uma preparação espiritual. E como eles se prepararam, pastor? Através da oração. A oração é muito importante. Temos na igreja, devemos participar? Sim, mas nós não devemos participar apenas da igreja. Nós temos que ter uma vida de orar. E o que é uma vida de oração, pastor? Eu estar simplesmente ajoelhado 24 horas? Não, não quer dizer isso. Ter uma vida de oração é você estar conectado com Deus o dia inteiro. Falando com Deus, dialogando com Deus, conversando com Deus. E nós somos um povo conhecido como um povo doido, um povo maluco, fica falando sozinho na rua. E eu não sei se você percebeu, irmãos, essa máscara ajudou até um pouco a gente, né? Que a gente fica conversando e as pessoas ficam dizendo: rapaz, esse homem é doido, fica falando sozinho. Mas muitas vezes não sabe que estamos falando com o Pai, falando com Deus. E isso é importante, que nós venhamos ter uma vida de oração. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: quando você é chamado por Deus para fazer uma obra, que você se prepara, Deus vai fazer grandes coisas acontecer. Deus vai fazer grandes coisas acontecer. E o que Deus faz, pastor? Deus liberta, Deus cura, Deus salva, Deus abençoa, Deus transforma. Mas tem que estar na posição de soldado de Deus. Tem que estar posicionado na presença de Deus, porque a obra de Deus não se faz de qualquer jeito. A obra de Deus se faz com seriedade, com compromisso, com fidelidade e, acima de tudo, na busca a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, e o Senhor, Ele fala conosco que nós devemos se preparar. Nós estamos aqui, mas o Senhor está dizendo aos nossos corações que nós devemos usar as armas espirituais que nós temos. Essas armas espirituais, já foi dito aqui, uma dessas armas espirituais é o jejum. Uma das armas espirituais é a oração. Uma das armas espirituais é a leitura da palavra. E a maior arma que o crente possui é a obediência a Deus. Porque tem gente que ora, mas desobedece. Tem crente que jejua, mas desobedece. Tem crente que lê a palavra, mas desobedece. Mas o crente que obedece a Deus, meu irmão, ele está preparado para o combate. Ele está preparado para a guerra. Ele está preparado para o que der e vier. E Paulo ali, cheio do Espírito Santo de Deus, se fosse os crentes de hoje, o que é que esses crentes iam dizer, irmãos? Uma pessoa dizendo todo dia: tu é um servo de Deus. Rapaz, eu vejo que vocês têm um Espírito Santo de Deus, vocês são uma bênção. Você escutasse isso todo dia, o que é que você faria? Ela só está confirmando o que eu sei que eu sou, né? Só que Paulo, cheio do Espírito Santo e de discernimento de Deus, disse o quê? Espera aí, tem algo errado. Porque ela está dizendo a verdade, mas da fonte dessa verdade não provém de Deus, provém de Satanás. E nós precisamos ter muito cuidado, porque tem pessoas que estão falando a verdade, mas não é Deus que está falando, é Satanás que está usando essas pessoas. Amém, igreja? Discernimento de Deus. Aí ele percebe que é Satanás, os demônios que estão usando aquela jovem. Ele repreende em nome de quem? Quem é que faz a obra, igreja? Nós estamos aqui no nome dele. Nunca vá na sua força, nunca vá no seu braço, nunca vá na sua confiança, nunca vá na sua teologia, nunca vá no seu português, nunca vá na sua eloquência. Vá no nome de Jesus. Porque se tu fores no nome de Jesus, irmãos, grandes sinais acontecerá. Satanás não tem medo de crente que fala bonito. Satanás não tem medo de crente que se veste bonito. Mas Satanás tem medo de um crente que ora e que obedece o Senhor. Aí sim, ele sabe que tem um servo compromissado
com Deus e com sua palavra. O que acontece, irmãos, quando fazemos a obra do Senhor, quando estamos preparados para a obra do Senhor, quando Deus salva, quando Deus liberta, quando Deus cura, quando Deus transforma vidas, o que acontece com isso? A glória de Deus, nós ficamos alegres, mas Satanás, ele irá se opor à obra do Senhor. Então estejamos preparados. Você está fazendo a obra de Deus, Deus vai fazer muitas coisas, mas também esteja preparado para as batalhas que vão surgir na sua frente. Porque tem muita gente que só quer se preparar para ver a vitória, só quer se preparar para receber a bênção, mas tem que se preparar para o levante do inimigo, tem que se preparar para a investida do inimigo. Porque, irmãos, se nós não nos prepararmos, nós iremos ser frustrados. Então hoje, aprenda e tenha discernimento de receber o não, porque nós só queremos receber o sim. Aprenda nessa noite que simplesmente você precisa se preparar não só para a vitória, mas para o percurso da vitória. E o que é se preparar para o percurso da vitória, pastor? Para as críticas, para as pedradas, para as calúnias, para os embates, para a guerra que será travada. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para a igreja do Senhor. Você guerreia, você luta, mas você tem que ter consciência que você está lutando e guerreando, não na tua força, na força de Deus, mas Satanás está revoltado. Ele não está feliz, ele não está feliz. Quando você vem para a igreja, não fique pensando que Satanás fica aplaudindo, não. Se ele pudesse, ele não permitiria que você chegasse aqui. Mas Deus é tão bom, irmãos, que Deus é quem traz e quem leva a gente de volta. Deus é quem prepara o nosso caminho. Eu estou dizendo isso aqui não é para você ficar com paranoia, nem com medo de Satanás, não. Eu estou dizendo isso aqui para você estar preparado espiritualmente para as coisas que podem acontecer e surgir no meio da caminhada. Porque se você estiver preparado para combater, para vencer e para suportar, eu quero lhe dizer uma coisa, irmão, a vitória será certa na sua mão. Agora tem que perseverar no meio dessa batalha, no meio dessa guerra. Muitos que ganham almas, que Deus usa na obra de libertação, que são uma bênção nas mãos do Senhor, só se preparam para a vitória, mas Satanás prepara uma emboscada para derrubar. Eu não sei se você percebeu, mas muitas pessoas que estavam em linha de frente, não se prepararam no meio do percurso, Satanás deu uma rasteira e não conseguiram mais se levantar. Por quê? Só se prepararam para a vitória, não se prepararam para a guerra e nem para a batalha. E o que acontece? Satanás fica insatisfeito, porque aquela jovem, ela tinha muitos senhores, e os senhores perceberam que ela não dava mais lucro, não dava mais dinheiro para eles. E o que foi que eles fizeram? Prenderam Paulo e Silas, levaram para a praça pública a presença de todos. Irmãos, Paulo e Silas, com a sua comitiva, estão libertando pessoas no nome de Jesus. Mas Satanás, insatisfeito, está prendendo Paulo e Silas e levando à praça pública. Perceba, eles oram para Deus libertar quem está preso, mas Satanás vem diante deles e amarram suas mãos e os seus pés. Olha a investida de Satanás. Ele vai e liberta aquela jovem que estava aprisionada no nome de Jesus. Satanás, insatisfeito, prende eles. Enquanto eles libertam espiritualmente, eles estão sendo presos fisicamente. Os dois, presos, acorrentados, levados à praça pública, apresentados os magistrados, e os magistrados disseram: esses homens são judeus, eles perturbam a nossa cidade. Satanás, irmãos, o inimigo das nossas almas, quando nós fazemos a obra do Senhor, o chamado de Deus, ele se perturba. E aqueles homens disseram o quê? Eles perturbam a nossa cidade. Eles estão fazendo coisas que nos incomodam. Esses homens estão colocando costume que não é lícito receber nem praticar. Visto que somos romanos, nós não aceitamos
a cultura desses homens judeus que se levantam aqui. E a multidão unida contra aqueles homens, juntamente com os magistrados, rasgaram as vestes daqueles homens. E os magistrados mandou o quê? Açoitá-los. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem coisa pior, certo? Uma das coisas terríveis é você estar no meio de uma multidão e de repente arrancarem sua roupa e você ficar despido e nu. Aqueles dois homens que estavam presos, olha só o que Satanás faz, o que o inimigo prepara. Prende eles, rasgam as vestes deles e eles ficam como? Nus. É vergonhoso ou não é, irmão? Você está nu diante das pessoas. Enquanto Paulo e Silas faz a obra do Senhor, irmão, Satanás se levanta de forma ferrenha para envergonhar aqueles homens. Para envergonhar, para trazer descredibilidade àqueles homens. Para deixar aqueles homens lá no chão, envergonhados. Você que é homem, você que é mulher, sabe, irmãos, se aqui o nosso corpo fosse tirado das nossas vestes, como é que nós ficaríamos aqui nessa noite, hein? Envergonhados, só a misericórdia de Deus. Ficaríamos aqui, irmãos, sem cara, sem chão. Sim ou não, igreja? Sim. Rasgaram as vestes daqueles homens e mandou o quê? Açoitar, bater. Enquanto eles oram para Deus libertar, eles vão agora ser o quê? Presos, envergonhados e açoitados. Mas esses homens aqui estavam preparados para o que Deus iria fazer ainda mais na vida deles. Irmãos, não se iluda. Nós que somos cristãos, devemos estar preparados para as coisas que irão acontecer. Muita gente começa a dizer que as coisas é só vitória, é só luta, é só bênção. Irmãos, essa não é a verdade absoluta. Porque a verdade é essa. Tem momento de sorrir? Tem. Mas também tem momento de chorar. Tem momento de se alegrar? Tem. Mas também tem momento de derramar lágrimas. E nós venhamos estar preparados para isso. Aqueles homens estavam fazendo grande mover naquela cidade pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que se levanta? Satanás. E Satanás mexeu na moral daqueles homens, irmãos. Prenderam eles. Rasgaram as vestes deles. E como diz o cearense, peia para 10. Os dois comeram sozinhos. Peia. Muitas pessoas, irmãos, não têm discernimento de que anunciar o evangelho, viver o evangelho, é coisa difícil, não é fácil não. Temos que estar preparados para as coisas que virão surgir e acontecer na nossa frente. E quando esses homens foram julgados para serem açoitados, esses homens que foram açoitados, irmãos, eles foram açoitados em praça pública. Todos olhando e vendo. Açoite. O açoite, irmãos, que eles levaram não foi brincadeira não, foi uma coisa séria. Eles apanharam com varas, nus, amarrados e ensanguentados. Por que eles estão assim? Porque eles estão fazendo a obra de quem? De Deus, do Senhor. E eu não sei o que é que você está querendo receber fazendo a obra do Senhor. Eu não sei. Mas eu tenho uma palavra para lhe dizer. Se prepare, esteja firme, siga em frente, porque nós não somos melhores do que os nossos pais, não. Hoje qualquer coisa, irmãos, faz com que a gente venha se desvanecer. Hoje qualquer coisa faz com que a gente venha se afastar dos caminhos do Senhor. Hoje qualquer coisa faz com que a gente venha se irritar. Hoje qualquer coisa faz com que a gente venha largar a fé. Mas esses homens aqui, eles não estavam vivendo por qualquer coisa. Eles estavam vivendo por amor a Cristo Jesus. Porque quando nós estamos vivendo por amor a Cristo Jesus, pode se levantar o que se levantar. Nós estamos ali na presença de Deus, suportando, sofrendo, mas sabendo que a vitória é certa no nome de Jesus.
Esses homens foram açoitados, lançaram eles na prisão, mandaram o carcereiro guardarem com segurança máxima. O carcereiro, recebendo tal ordem, lançou no cárcere interno e amarrou, irmãos, amarrou, certo? Segurou, certo? Simplesmente os pés daqueles homens aonde? No tronco. Já estavam com as mãos amarradas, sem roupas, todos ensanguentados. Botou no cárcere interno, prisão de segurança máxima. E o carcereiro ainda amarrou os pés deles no tronco, dizendo: paralisamos as mãos de vocês, envergonhamos vocês, açoitamos vocês e ainda conseguimos paralisar os pés de vocês. Vocês não vão mais para canto nenhum. É assim que o inimigo quer fazer conosco. Amarrar as mãos, amarrar os pés, envergonhar-nos, açoitarmos-nos e fazer com que nós venhamos desistir da caminhada de seguir a Deus e de servir ao Pai Celestial que está nos céus. Esses homens, pastor, desistiram? Não. O que foi que esses homens fizeram? Alguém sabe me responder? Esses homens que estavam ensanguentados, nus, envergonhados, mãos e pés amarrados, o que foi que eles fizeram, igreja? Eles oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. Será que dá para tu cantar com dor de cabeça? Será que dá para tu cantar com dor de dente? Será que dá para tu cantar com sapato furado? Será que dá para tu cantar cheio de dívida, cheio de conta? Será que dá para cantar doente? Será que dá para cantar no meio do turbilhão de prova, de dificuldade, cantar e orar? Na lógica humana, não. Mas quem serve a Deus, ora e canta. Olha aí, irmãos, as armas espirituais. Pastor, quando tudo estiver difícil, só tem duas saídas: louve e ore. Pastor, quando tudo estiver de mal a pior, só tem duas saídas: louve e ore. Não se sabe o hino que eles cantaram, mas a Bíblia diz assim: eles oravam e cantavam, e os outros presos ouviam. Ah, meu irmão, o louvor que sai da tua boca, as outras pessoas estão escutando. A oração que sai da tua boca, as outras pessoas estão escutando. Eles oravam, eles cantavam hinos de louvores a Deus. Irmãos, eles oravam e cantavam para Deus. Não era para os homens, não. Não era para os homens, não. Vamos escutar aqui o irmão fulano de tal trazendo um louvor para nós. É para nós o louvor, irmãos? Para quem é o louvor? Para Deus. Vamos ouvir aqui o irmão fulano de tal orando. E ele ora a Deus. Oravam e cantavam. Irmãos, agora imagine só, irmãos, como foi que ficou os inimigos e os adversários de Paulo e Silas. Nós fizemos de tudo para os parar. E eles estão fazendo o quê? Louvando e orando. Irmãos, nós como igreja do Senhor, devemos sim, nos momentos de dificuldade, orarmos. Devemos sim, no momento de dificuldade, louvarmos a Deus. Louvarmos a Deus. Porque o crente que louva a Deus, irmãos, ele está dizendo que confia em Deus. O crente que murmura está dizendo o quê? Você sabia que a murmuração, um dos significados de murmuração é duvidar do poder de Deus? Você sabia disso? É duvidar que Deus é capaz de fazer? Aquele povo que estava lá no meio do deserto, no deserto, eles murmuraram contra o quê? Contra o pão. Eles murmuraram contra o quê? Contra Deus. Quem é que mandava o pão? Deus. E quando eles murmuraram, eles estavam dizendo: é só isso? Deus não é capaz de fazer mais do que isso, não? Eles murmuraram.
E murmuração é o contrário de gratidão. Murmurar é acreditar que nada pode dar certo, é reclamar da vida. E louvor é agradecer. E louvor é bendizer. E louvor é exaltar. E louvor é falar com aquele que pode realizar todas as coisas e todos os milagres. Então tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Em vez de reclamar da vida, bora louvar? Em vez da gente estar murmurando, vamos orar. Porque nós estamos vivendo em uma época, irmãos, de muita murmuração, de muito falatório, de muita crítica. Pegue suas críticas, transforme em louvor a Deus. Pegue suas murmurações, transforme em oração. Vamos mudar, irmãos, o percurso de nossa vida. O hino 302, em vez de murmurares, um hino de louvor, e os mais belos hinos e poesias foram escritos quando? Em tribulação. Tá certo, igreja? Aí eles estavam orando e louvando. E a Bíblia diz assim, e perto da meia-noite, né? Perto da meia-noite, estavam orando e louvando ao Senhor. Mas a Bíblia diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Isso aqui tem um significado maravilhoso espiritualmente. Eles oram, eles louvam e de repente, porque a ação de Deus é de repente. Nós precisamos entender, igreja, que Deus, ele tem suas formas de trabalhar e as coisas de Deus é de repente. Quando você menos esperar, Deus vai entrar em ação. Porque muitas vezes estamos esperando no nosso tempo e Deus não faz no nosso tempo. Deus vai fazer no tempo dele e no tempo dele é de repente quando as coisas começam a acontecer. Aí houve um terremoto muito grande, abalou a estrutura, os alicerces, a Bíblia diz que se moveram e logo se abriram todas as portas. Irmãos, o terremoto foi tão grande que as portas se abriram. Você estava pensando que aquelas portas eram fechadas com o quê? Com barbante? Aquelas portas eram fechadas, irmãos, com cadeados, correntes e ferrolhos poderosos. Mas o de repente de Deus abre cadeados, ferrolhos e correntes. Você está entendendo, irmãos, o que o Espírito Santo diz ao nosso coração? Quando você busca a Deus na dificuldade, o que Ele faz? Ele abre as portas. Ele quebra os cadeados. Pastor, não tem jeito. Tem, meu irmão. Pastor, está tudo acorrentado. Ele quebra correntes. Pastor, está emperrado. Ele quebra ferrolhos. Está difícil, mas Ele vai agir. Está difícil, mas Deus vai operar. Mas Ele vai operar na vida daquele que tem compromisso com Ele. Na vida daquele que busca Ele. Na vida daquele que confia nele. Aleluia. Na vida daquele que crê que Ele pode mudar. Hoje ninguém quer mais acreditar que Deus pode mudar o outro. Esse aí não tem mais jeito. Eu vejo, irmão, crente dizer que as pessoas não têm mais jeito. Irmão, é melhor você servir a outro Deus. Porque o Deus que nós servimos, Ele pode mudar, irmãos. Ele transforma a água em vinho, aleluia. Ele para a terra, glória a Deus, para derramar de suas copiosas bênçãos. Esse Deus é fiel. O que aconteceu, pastor? As portas se abriram e foram soltas as prisões de todos. Porque quando nós estamos posicionados diante de Deus, além de Deus abrir porta, irmãos, a prisão daqueles que estão perto de nós também são quebradas. Isso aqui tem um significado espiritual, igreja. Quando nos posicionamos como servo de Deus, aqueles que estão em nossa volta, presos, acorrentados pelos vícios, pelas drogas, por Satanás,
são libertos pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos no culto de milagres. E o Senhor tem poder de quebrar, de abrir portas e de quebrar correntes espirituais. Mas nós temos que crer e confiar. Nós temos que acreditar. E eu vou resumir essa pregação, irmãos. O que aconteceu? O carcereiro ficou desesperado, puxou a espada e queria se matar. Paulo olhou e disse: ei, bicho, não faça isso não. Todo mundo está aqui. A porta se abriu, as correntes foram quebradas, mas nós estamos aqui. Não faça isso não. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem crê, se ajoelha, confessa Jesus como o único suficiente Salvador. E mais uma alma é salva e liberta pelo poder do Evangelho. Oh, glória! Percebe, irmão? Deus começou a usar esses homens aqui lá no começo. E no meio do percurso Deus ainda continua usando. Porque quando Satanás se levantar para envergonhar, irmãos, quem vai ficar envergonhado será ele. Vou repetir. Quando Satanás pensar que vai te envergonhar, é ele que será envergonhado. Porque o Senhor ainda vai salvar muita gente. O Senhor ainda vai libertar muita gente. O Senhor ainda vai quebrar muitas correntes de muitas pessoas que estão aprisionadas pelos vícios. Por quê? Porque Deus é o dono da obra. Deus é quem faz as coisas acontecer no tempo dele e na hora dele. Ele é salvo. Agora nós vamos lá na tua casa, na casa do carcereiro. O carcereiro diz: agora vocês vão lá em casa. Aí chegaram lá, o que aconteceu com Paulo e Silas? Pregaram para a família dele. E o que aconteceu? A família dele todinha se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Todos se renderam. E o carcereiro? O carcereiro está aqui o texto, irmãos. Vá para o texto aí. Eu vou parar agora. Verso 16, 32. 16, 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou os vergões. E logo foi batizado. Ele e todos os seus. Olha o que aconteceu. Ele foi salvo, confessou Jesus, foi batizado nas águas, ele e a sua casa e a sua família, e ele foi instrumento de Deus, aquele soldado carcereiro, foi instrumento de Deus para fazer o quê por Paulo e Silas? Você leu aí, no versículo de número 33. Lavou-lhes os vergões. Você sabe o que quer dizer vergões aqui? As feridas. Porque o cearense diz a brecha, né? A brecha que estava nas costas, no espinhaço. A gente fala cearense é isso? No espinhaço de Paulo e Silas. Ele foi batizado nas águas, o carcereiro, com a sua casa e a sua família. E ele foi instrumento de Deus para lavar, curar, bálsamo e remédio para a ferida daqueles homens que eram de Deus. Quando tu faz a obra de Deus, não se preocupe, Deus vai tomar de conta das tuas feridas. Quando tu fizeres a obra de Deus, não se preocupe, Deus vai derramar o refrigério sobre as suas feridas. Era Paulo orando por eles, e ele lavando as costas de Paulo e Silas. É milagre ou não é, igreja? É milagre ou não é, igreja? É milagre, irmãos. Porque aqui nós vemos o Cristo que pode fazer todas as coisas. Porque Ele é o Cristo que chama e Ele é o Cristo que se responsabiliza. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu que era a obra do Senhor. E a obra do Senhor só tem um significado, irmãos. Não é ganhar dinheiro, não. É expandir o reino de Deus. Porque quando pregamos o reino de Deus, a salvação, a libertação, a cura
e as pessoas se arrependem dos seus pecados. Essa é a obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Essa é a palavra. Vamos ficar em pé e vamos orar. E vamos agradecer ao nosso Deus por essa noite maravilhosa. Deus fez a obra grande. Aí os magistrados ficaram com medo. Vamos soltar logo esses homens aí, que eles são da pesada. Foram soltar eles lá. Disseram, bora Paulo e Silas, pega o beco, sai daqui. Paulo olhou e disse, como é que é? Vamos sair daqui não. Eu também sou cidadão romano. E eles vão ter que vir aqui. Porque eu também sou cidadão romano. Eu tenho também autoridade. Eles bateram no homem que tem autoridade. Se eles quiserem que eles venham me soltar daqui e me tirar daqui. E a obra do Senhor foi concluída na vida de Paulo e na vida daqueles que estão ali. Amém, igreja? Vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa palavra e por essa noite maravilhosa. Esteja preparado, faça a obra do Senhor e se prepare, porque a honra e a glória é para Ele. Você não pediu para ser um ganhador de almas? Então se prepare. Você não pediu para Deus usar você em libertação? Então se prepare. Você não pediu para ser usado um instrumento de Deus? Então se prepare. Vamos fazer a obra do Senhor. Pastor, eu vou ganhar o que com isso? O que nós vamos ganhar não interessa aqui nessa terra. O que interessa é o que está preparado para nós lá. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu te agradeço. Eu te glorifico, Senhor, porque Tu és o Deus que ainda faz milagres. Tu és o Deus, Pai, que se preocupa com as vidas, com as almas. Tu és o Deus que abre portas, Senhor, para o Teu Evangelho ser pregado. Tu és o Deus que usa homens e mulheres, jovens e crianças, velhos, nesses últimos dias, Senhor, para anunciar o Teu Evangelho. Senhor, e nós estamos aqui, Deus, diante de Tua palavra, tão forte, tão poderosa, que nós muitas vezes, Pai, lendo ela, nos envergonhamos, Senhor, porque muitas vezes, meu Pai, somos omissos e covardes e medrosos diante da obra que o Senhor tem para fazer nesses últimos dias. Mas Te pedimos um pouco de força, Te pedimos coragem, Te pedimos ousadia, intrepidez, Senhor, para anunciarmos a Tua palavra. Senhor, nos ensina, meu Pai, a ter amor e compaixão pelas almas, Senhor, que perecem. Usa-nos, Pai, nesses últimos dias para fazermos a Tua obra, para pregar o Teu Evangelho, para libertarmos as pessoas no nome de Jesus, para curarmos os enfermos no nome de Jesus, para que as almas, Senhor, se rendam aos Teus pés e grandes maravilhas, Senhor, possam acontecer nesses últimos dias. Prepara a Tua igreja, usa a Tua igreja, capacita a Tua igreja, Senhor, e faz uma grande obra acontecer nesses últimos dias. Senhor, queremos ter compromisso com a Tua palavra, com o Teu santo Evangelho. Ó Deus, leva-nos em paz e segurança e nos dê uma noite maravilhosa em Tua presença. É o que oramos e por fé nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, o amor de Jesus, a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. E quem crê diz, Deus abençoe em nome de Jesus.